Nesse episódio, a gente vai fazer aquele pão de queijo frito que abalou a internet por causa do último episódio de MasterChef. Bom, gente, como vocês sabem, eu não consumo mais produtos de origem animal, então hoje a gente vai fazer um pão de queijo vegetal, vegano. Mas eu vou passar para vocês a receita com queijo também, tá? Que é a receita da minha tia-avó, que tinha padaria, que é uma receita maravilhosa. Eu vou colocar ela aqui na descrição e também vou contando ao longo do vídeo. Então vamos lá, primeiro passo, eu preciso preparar o meu mandioqueijo, né? Que na verdade, se você estiver usando queijo, você vai usar 350 gramas de queijo. Eu vou fazer 350 gramas de mandioqueijo. Então eu tenho aqui mandioca cozida, eu tenho açafrão, eu tenho também alho, e aqui é um purezinho de alho, que eu fiz como? A gente corta o alho bem pequenininho, e aí a gente coloca uma pitadinha de sal em cima dele, e aí acontece uma mágica, você continua cortando e vai passando a faca rente à tábua e vai se formando ali uma pastinha de alho, tá? Então é essa pasta de alho que eu tenho hoje. E eu tenho também aqui aquele Nutritional Yeast, aquela levedura nutricional, que eu já mostrei para vocês em outros episódios. Ela tem um sabor leve de queijo, né? Lembra um pouco. Então a gente vai precisar também de 2 colheres de sopa dessa levedura. Vamos colocar tudo isso num bowl e aí a gente vai bater num processador. Eu sei que geralmente quando a gente faz purê de mandioca, eu falo para vocês não baterem no processador porque ele vai ficar elástico. Mas, gente, nesse caso é exatamente isso que eu quero nessa receita. Eu quero que ele fique elástico. Então vamos bater no processador até ficar assim. E aí a gente tem aqui então 350 gramas do mandioqueijo. Agora eu quero falar para vocês sobre polvilho. Existe polvilho doce e polvilho azedo. O polvilho azedo, ele é um pouquinho mais áspero, por causa do processo químico que ele sofre quando ele está sendo feito. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui na câmera, mas tem uma boa diferença entre esses dois. O azedo, ele é assim, mais ásperozinho, quando a gente pega na mão. E o doce, ele não é doce, gente, é só o nome dele. Ele parece um amido de milho, assim, a consistência dele parece de um amido de milho. E é justamente o polvilho doce que a gente tem que usar nessa receita. Se a gente usar o polvilho azedo, a gente vai fazer um biscoito de queijo. Ele vai estourar todo no óleo e não vai rolar. Vai espirrar na gente, vai causar queimaduras e não vai dar certo esse pão de queijo, tá? Então a gente tem que usar, nesse caso, polvilho 100% polvilho doce. Quando eu costumava fazer pão de queijo, eu usava um pouquinho de polvilho azedo e um pouco de polvilho doce. Uma proporção de 2/3 para 1/3 de polvilho azedo. Porque o polvilho azedo ele ajuda a fazer aquela casquinha crocante assim no forno, sabe? O polvilho azedo, ele costuma deixar o pão de queijo meio oco por dentro. Sabe aquele pão de queijo que de vez em quando você morde e dentro não tem nada? É porque ele é feito 100% com polvilho azedo. No forno, ele não costuma estourar, ele não faz aquele efeito que eu falei para vocês do óleo de estourar. Bom, vamos começar então com a receita. O segredo para fazer todo e qualquer pão de queijo, seja ele pão de queijo ou pão de beijo, como esse vegano que eu tô fazendo aqui, a gente tem que escaldar o polvilho. E a gente vai escaldar esse polvilho com, eu vou usar aqui meio copo de leite de amêndoa. Eu tô usando leite de amêndoa, você pode usar qualquer leite vegetal que você tiver na sua casa. E aí você completa esse meio copo até o copo inteiro com óleo ou azeite. Eu tô usando aqui azeite porque eu acho que faz diferença no sabor. Eu quero esse sabor de azeite dentro do meu pão de queijo. Mas se você estiver fazendo uma quantidade enorme, sinceramente, usa óleo que tá tudo certo. Bom, vamos esquentar esse óleo junto com esse leite. Vou colocar aqui também uma pitadinha de sal, uma colher de chá de sal mais ou menos, porque esse sal já vai entrando dentro da nossa massa. E aí, enquanto isso esquenta, eu vou transferir o polvilho para minha batedeira, porque a gente, para escaldar o polvilho, esse líquido está muito quente. E as avós faziam com uma colher de pau, né? Você coloca, vai jogando o líquido quente em cima do polvilho e vai mexendo com uma colher de pau. Mas se hoje a gente tem uma batedeira que tem uma pá como essa, é muito mais fácil usar uma batedeira, até porque ela ajuda a esfriar a massa e a gente consegue encostar nela com mais facilidade depois. Então agora já está quente, aqui já está fervendo o meu leite com óleo. E aí a gente vai escaldar esse polvilho. Liga a batedeira bem devagarzinho e vai jogando devagar esse líquido quente e até se formar uma massa como essa. Isso é o polvilho escaldado. Esse é o ponto
chave do pão de queijo. Se você não escalda o polvilho, o que vai acontecer com o seu pão de queijo? Ele vai abrir no forno, tá? Então, se você escalda ele antes, ele tá pré-cozido e ele não vai abrir no forno. Então, esse é o pulo do gato para se fazer pão de queijo, todo e qualquer pão de queijo. Feito isso, agora minha massa está misturada, a gente vai adicionar o nosso mandioqueijo. Continua batendo na batedeira, velocidade mínima, até se formar uma massa como essa. Pode ser que a sua mandioca estivesse um pouco seca, e aí talvez você precise adicionar um pouquinho de água. Eu precisei adicionar aqui um pouquinho, eu coloquei o leite de amêndoas, porque o leite de amêndoas e o leite de vaca, eles têm gordura, e essa gordura é importante para o pão de queijo. Então por isso eu coloquei aqui um pouquinho, seria o equivalente aos ovos. Se você estiver fazendo um produto com origem animal, você vai colocar, em vez do mandioqueijo, nessa hora você vai colocar o queijo, e aí você vai precisar de um líquido. Nessa hora você vai adicionar os ovos. Nessa receita, são mais ou menos 5 a 6 ovos, tá? E aí, quando você forma essa massa concisa, aqui está ele, certo? Prontinha a nossa massa de pão de queijo. Vamos começar a enrolar. E aí, gente, essa massa rende mais ou menos 1 kg de pão de queijo. É muito pão de queijo. Cada pão de queijo tem em média 20 gramas. Então vão render aí uns 50 pães de queijo. Se prepara para enrolar todos eles. E eu tô dizendo para vocês enrolarem todos os pães de queijo, porque a melhor forma de você guardar pão de queijo é com ele já enrolado assim, tá? Então eu vou fazer todas as bolinhas aqui, tenho as minhas 50 bolinhas de toda essa massa. E aí agora a gente vai fritar e assar alguns para mostrar para vocês, e os outros eu vou congelar. Tá, Drica, depois que eu congelo o pão de queijo, como que eu faço? Primeiro eu vou colocar isso aqui direto no congelador, do jeito que tá, ou no seu freezer. Quando eles congelarem, você pode transferir eles para um saquinho, porque aí eles não vão mais grudar uns nos outros. E sempre que você quiser assar pão de queijo, é só você ligar o seu forno, deixa ele bem quente e coloca os pães de queijo lá dentro, ainda congelados, tá? Não espera descongelar. Se você quiser fritar, aí sim você precisa esperar descongelar. E quanto tempo vai demorar? Vai demorar mais ou menos 25 minutos. Um pão de queijo assim, fresco, ele demora 15 minutos para assar. Um pão de queijo congelado vai demorar 25 minutos, porque tem os 10 minutos de descongelar o pão de queijo. Mas dá tudo certo, fica perfeito, fica maravilhoso o pão de queijo congelado também. Aqui em casa sempre tem. Esse é pão de beijo, tá? Só para esclarecer. Bom, para fritar o pão de queijo, a gente vai precisar colocar ele numa panelinha com óleo. E aí o óleo tem que estar frio, gente. Por quê? 2 detalhes. Por quê? Primeiro que se o óleo estiver quente, corre o risco de ele espirrar. E aí você vai se machucar, vai se queimar, não rola. E também porque se você colocar ele no óleo quente, ele vai ficar dourado por fora e ainda cru por dentro. E não é isso que a gente quer. A gente quer um pão de queijo inteirinho, né, assado, como se estivesse assado. E aí fritando ele vai demorar mais ou menos 15 minutos também. Depois de 15 minutinhos a gente vê aqui que ele já está começando a ficar dourado. Na hora que ele cozinha por dentro, ele sobe a superfície. Antes ele estava bem afundado, né? Na hora que você coloca no óleo, ele fica bem para baixo. Quando ele já cozinhou, ele sobe um pouco a superfície e fica metadinha para fora. É importante você ficar mexendo esses pães de queijo o tempo todo para que eles cozinhem por igual. E eu também vou assar alguns para vocês verem que não tem muita diferença, na verdade. Então aqui tá o nosso pão de queijo frito. Tira, coloca num papel toalha para escorrer o excesso de óleo. E aqui tá o nosso pão de queijo assado. Vamos servir esse pão de queijo frito igual a menininha do MasterChef fez, fofa, com uma geleinha no meio. Essa minha geleia aqui não é de goiaba, é uma geleia de acerola, mas tá tudo certo, né? E aí, gente, ó, olha como é esse pão de queijo por dentro. Então, hoje eu tô contando para vocês uma informação assim que talvez vocês não soubessem antes, que o que faz esse puxa-puxa de dentro do pão de queijo não é o queijo, é o polvilho. Meu Deus, que revelação! E aqui tá ele, olha esse puxa-puxa, gente. Quem que fala que esse pão de queijo não tem queijo? Agora, olha aqui o assado, olha como é que ele tá. Também com puxa-puxa. Os dois, no meu caso aqui, os dois estão crocantes, os dois estão com puxa-puxa. Os dois estão maravilhosos. Algumas dúvidas que podem surgir aí quanto à minha receita. O alho. Não deixa gosto de alho nesse caso. O alho, ele entra como um sabor de queijo, tá?
porque o queijo e o alho, eles têm sabores levemente parecidos. Ai, Drica, que viagem. Gente, não é viagem. Eu já fiz com o alho e sem o alho. E faz muita diferença. Com o alho fica infinitamente mais gostoso, mais queijudo. E esse mandioqueijo faz muita diferença também, sabe? Você pode usar qualquer outro tubérculo. Você pode usar batata, você pode usar mandioquinha. Aqui na minha cidade, a gente não costuma achar mandioquinha. Não tem. É muito raro. E quando tem, é muito caro. Então, a mandioca é o mais comum. E por isso eu usei a mandioca hoje e fiz o mandioqueijo. Mas você pode fazer de outras formas que também fica gostoso. É isso, amores. Então, aqui está para vocês pão de beijo, sem queijo, sem crueldade, mas com muito sabor, delicioso. Pão de queijo frito, não tem segredo, né? É só esse único pulo do gato que eu falei para vocês, que é usar o polvilho doce. Não façam com polvilho azedo, gente. Não façam. Juro pra vocês, eu já fiz e me renderam muitas queimaduras. É isso, amores. Então, um beijo e até a próxima. E se você gosta de Masterchef, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque toda quinta-feira, às 9 horas da noite, a gente comenta o episódio que foi ao ar na terça-feira, o episódio de Masterchef, ao vivo. Você tira todas as dúvidas, a gente fala basicamente sobre os pratos que rolaram por lá. E aí depois, durante a mesma semana, a gente ainda solta um vídeo relacionado, contando os detalhes e os segredos da receita que ficou mais famosa na internet. Clica na minha foto para se inscrever e aqui tá o vídeo dessa quinta-feira que a gente comentou Masterchef. Beijo!